Sim, Júlia. Boa noite, Lara. Tudo bem? Não sei se a Raquel tá aí. Você consegue me escutar? Oi, consegue me ouvir agora, Raquel? Sim, agora eu tô te ouvindo. Nossa, eu tava com o áudio mutado, aí que eu vi que o pessoal começou a dar boa noite, falei, meu Deus do céu, olha o fiasco. Não tem problema. A gente pode começar? Sim, claro. Está preparada? Sim, senhora. Então, boa noite, Raquel. Boa noite, Boa pessoal noite. que está Deixa eu ligar minha câmera para não ficar tão estranho. Boa noite para Raquel, boa noite para todo mundo que está com a gente hoje. Sejam bem-vindos. Então, hoje a gente tem mais uma palestra do GPRO, mais um. Hoje a gente vai conversar com a Raquel. A Raquel, ela é médica veterinária formada pela Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, em 2014. Tem residência na Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, em 2016. E está no processo de especialização em clínica e cirurgia de grandes animais, com foco em ruminantes. E também ela é concursada e trabalha atualmente na Secretaria de Agricultura do município de Rio das Antas, aqui em Santa Catarina. Então, ela vai falar um pouco sobre a rotina, as dificuldades da medicina veterinária no campo atualmente. Espero que todos aproveitem essa conversa que a gente vai ter hoje. Qualquer dúvida que surja, podem ir mandando no chat que a gente pode ir lendo ao longo da palestra ou no final, não sei como tu prefere. Gente, podem interagir comigo, tá? Podem falar, podem escrever, porque na verdade o meu propósito aqui hoje é fazer uma conversa que nem a irmã mais velha,
sabe? Porque eu acho que são coisas assim que eu não aprendi quando eu estava na faculdade, que coisas que eu gostaria de ter ouvido. Então, se essa conversa de alguma maneira despertar alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma coisa que seja pertinente, gente, aproveitem que a gente está aqui para vocês, né? Então tem que ser bom para vocês. Eu acho que se às vezes passa o tempo no final da nossa conversa, às vezes já perdeu o foco, a pergunta se esqueceu. Então, podem ir interagindo, sem problema nenhum. Perfeito. Então, por favor, mandem as perguntas. E no final da palestra, a gente vai liberar um link com a lista de chamada, como sempre, para a gente conseguir emitir os certificados no final do semestre. Então, no finalzinho, a gente manda o link. Por favor, preencha. Então, agora eu vou passar a palavra para a Raquel. Fique bem à vontade. Tá, gente, apesar da gente dessas conversas ser uma conversa mesmo, não ser uma palestra, eu montei aqui algumas telinhas, não sei se vocês estão conseguindo ver, que eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Dá para ver bem? De uma apresentaçãozinha que eu Dando para fiz? ver. Sim. Beleza, então. Gente, eu não consigo ver o chat, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas, por favor, me interrompam. A proposta, gente, em primeiro lugar, eu preciso agradecer a presença de todos vocês aqui hoje. Para mim é uma satisfação receber esse convite, fico muito honrada, né, em receber um convite desse. Muito obrigada em nome da Júlia, que esse agradecimento aí se estenda para os outros responsáveis também. Quando eu recebi o convite, a gente está conversando através do direct do Instagram, pediram, né, a sugestão do tema. E aí, como eu sou uma veterinária que trabalha a campo, e eu acho que assim, todo veterinário já pensou, né? Se não pensa, pensou um dia em trabalhar a campo. E eu acho que como uma coisa muito diferente do que a gente vê na faculdade, que a gente é preparado para enfrentar, eu resolvi falar sobre isso, contar um pouquinho da minha rotina, das dificuldades e dos desafios que eu encontro quando eu vou trabalhar a campo, tá? E eu vou falar coisas que eu gostaria de ter ouvido quando eu ainda estava na faculdade, que são coisas que eu não ouvi, que eu não fazia ideia e que principalmente que a faculdade não ensina. Porque a faculdade, ela vai fazer com que a gente se forme bons veterinários, mas ela não ensina a gente a se pôr no mercado de trabalho, ela não ensina quais os desafios, a gente não tem noção, por exemplo, pedagógica para trabalhar com os produtores, com os clientes. Então, são determinadas coisas de desenvolvimento pessoal, mais do que como veterinária, eu vou falar para vocês, é como pessoa, e vou mostrar para vocês um pouco desses desafios que eu tive na hora que eu entrei para o mercado de trabalho. Vou falar um pouquinho sobre mim. Eu vim de uma cidadezinha do interior do Paraná chamada Malé, que tem 15 mil habitantes. Embora agora eu esteja trabalhando numa cidade que tenha 6 mil, eu achava na época que era bem, bem pequenininha mesmo. Meu pai foi o cara que montou a primeira agropecuária na cidade e por ocasião de tanto tempo que ele estava lá, ainda não tinha chego o veterinário, e ele era prático, porque ele tinha um curso de técnico agropecuário, então as pessoas iam lá comprar medicações, né, iam se virar da maneira como podia, e eu cresci nesse meio, né, tanto que veio daí a minha vontade de fazer veterinário. Depois, eu fui para a faculdade querendo ser generalista, querendo entender de tudo um pouco, e eu jurava piamente que eu ia ter um manual de atuação, seja como profissional, seja frente às doenças que eu fosse encontrar. E aí eu acabei descobrindo que tem várias doenças com sinais clínicos em comum, e atendendo, eu fui descobrindo que existem manifestações totalmente fora do padrão, né? Então eu achava que ia ter uma determinada cartilha do tipo, tal doença vai ser com sinais clínicos A, B, C, e aí eu descobri que às vezes o animal só tinha um sinal clínico tipo lá do final do alfabeto que eu nem considerava. Então eu fui quebrando a minha cara, porque eu saí da faculdade, voltei para minha cidade meio que a contragosto e comecei a atuar ali. E aí eu comecei a cair na vida real.
Mas assim, gente, eu me considero muito privilegiada em frente a alguns colegas, porque eu era filha de extensionista rural, a minha mãe trabalhava na Emater, meu pai tinha uma agropecuária, então eu cresci dentro da loja, eu sabia lidar, né, tinha um pouco de contato com a prateleira ali, com as medicações, eu já tinha contato um pouco com o produtor. Então, se foi difícil para mim, eu fico imaginando por uma pessoa que não teve todas essas oportunidades que eu tive, né? Ah, e o que aconteceu? Eu fiquei 2 anos em Malé, batendo cabeça, eu já vou conversar com vocês sobre os meus desafios, mas fiquei ali dando uma sofridinha, fui para residência, e fiquei lá 2 anos, e no meio da cidade de São Paulo, estava chegando vaca lá na clínica de bovinos e pequenos ruminantes para a gente atender. E eu comecei a trabalhar na área que eu gostava, que eu queria, que eu tinha mais afinidade, que era na parte de bovinos ali, né, enfim, ruminantes como um todo. E comecei, e estava ali, num ambiente extremamente desenvolvido, seja pelas mentes que estavam ali, pelos professores que estavam ali nos orientando, seja pela estrutura que o hospital nos fornecia, né, um centro cirúrgico, com talhas mecânicas, né, todas automatizadas, raio-x, tomografia, exame de sangue, né, enfim, uma infinidade de recursos que eu não tinha a campo. E aí, saí na residência e tá, eu fiz o concurso, estou aqui na prefeitura. Sobre o meu concurso, eu preciso falar para vocês que cada prefeitura é uma atuação diferenciada, tem um pessoal que entra para trabalhar mais na área da saúde, eu estou lotada na Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e aí boa parte da minha atuação, a depender da administração, vai mudando, né? Mas agora eu estou meio que trabalhando mais com projeto, mais com essa parte de zoonoses, controle populacional de cães e gatos, estou saindo um pouco para o campo, por uma determinação da minha chefia, mas esses últimos 2 anos que eu estive aqui, eu fiquei trabalhando basicamente no campo, prestando atendimento e assistência para os produtores, tá? E aí que eu quero dizer para vocês que antes de eu fazer a residência e depois de eu fazer a residência, que foi um marco importante na minha vida, eu já digo para vocês que a vida não é só pegar o esteto e ir para o mato, tá? E por que eu digo isso? Porque a gente precisa de alguma determinada bagagem que a faculdade não nos dá. E olha que mesmo a gente fazendo a faculdade, eu tenho certeza que tem gente que morre de insegurança, né? De pensar que vai ter que trabalhar, e meu Deus, como é que vai ser, como é que eu vou atender? Então, a vida não é só a gente pegar por esteto, pegar um carro, um calçado adequado e se mandar. A gente precisa de algumas, ou pelo menos ter um pouco de noção das nossas dificuldades, o que a gente vai encontrar, porque isso facilita um pouco o nosso caminho. A gente precisa ter em mente que tipo de serviço que a gente vai prestar. Eu era louca da clínica. Eu sou apaixonada em ser clínica e cirurgia, 1000 vezes clínica. E eu achava que era basicamente clinicar, eu vou tratar o bicho, vou tratar o bicho, vou tratar o bicho. Quando eu caí no interior, caí no campo, eu vi que eu faço basicamente extensão rural. Eu tenho clínica para fazer, eu tenho demandas de reprodução para fazer, eu tenho cirurgias para fazer. Porém, eu percebi que uma das grandes coisas que eu tenho que trabalhar associado à clínica é a parte de extensão. Então, essa parte de capacitação do homem do campo, porque, gente, às vezes você chega na propriedade, você atende uma mastite hoje. Daqui 2, 3 dias, outra mastite. Daqui 4, 5 dias, outra mastite. E tudo bem, né? Tem profissionais que trabalham apagando focos de incêndio, né? Aparece um caso, vai lá e trata. A minha conduta é um pouco diferenciada e às vezes até vocês podem se questionar que, mas você trabalha assim porque você é funcionária pública. Mas, na verdade, eu nunca gostei muito de trabalhar nesse coisa assim, apagando focos de incêndio. Eu gosto de trabalhar com serviço preventivo, porque o veterinário, ele nunca, ele vai deixar de ser necessário na propriedade. Então, mesmo que eu faça prevenção de mastite, trabalhe com a prevenção, ele não vai ter mais casos, mas o produtor vai me deixar de me requisitar. Mas você vai desenvolver a propriedade de tal maneira que devagarinho ele vai ter outras demandas. E daqui a pouco, às vezes, a gente deixa um pouco essa parte clínica de lado e começa a trabalhar mais com a parte reprodutiva. Mas o que a gente não pode é ficar fechadinho só clínica e
pensar num único indivíduo. A partir do momento que a gente trabalha com rebanhos, porque eu estou dando uma experiência aqui de uma profissional que trabalha com gado de leite, mais especificamente, eu até trabalho um pouco com gado de corte, e eu estou falando muito de mim, da minha visão que eu tenho, que pode ser totalmente diferente de um outro colega, tá? Mas eu estou tentando dividir aqui o meu jeito de ver as coisas. A gente tem que parar e ver a propriedade como um todo e analisar o rebanho, porque às vezes só um indivíduo, que a gente está muito acostumado a ver isso nas matérias de clínica, nas matérias de cirurgia, na matéria pequenos, trabalha muito nessa questão do indivíduo, quando a gente vai trabalhar campo com gado de leite ou gado de corte, enfim, quando vai trabalhar com bovinos, a gente, ou ruminantes, enfim, a gente tem que ter esse olhar para o rebanho. E aí que eu falei, trabalhar com tratamento, mas tem foco também na prevenção, e de maneira alguma o fato de eu trabalhar com prevenção faz com que o produtor deixe de precisar de mim, né? O fato de eu desenvolver a propriedade em determinados quesitos vai fazer com que eu seja necessário e dê enfoque para os outros, a depender da minha conduta, né? Porque o jeito que eu desenvolvo a propriedade vai fazer com que o produtor queira, precise mais de mim. E eu acho bacana o trabalho que a gente realiza a campo, porque é de uma maneira mais holística. E esse termo holístico me remete muito a essas terapias alternativas e tudo mais. Mas holístico, ele tem a ver com o todo, você fazer essa análise como um todo. Então, por exemplo, eu chego numa propriedade e eu vejo que tem uma bezerra com diarreia. Mas aí, eu não vou ver só essa bezerra com diarreia. Eu já quero saber da mãe dessa bezerra, como é que está sendo a colostragem, como é que está sendo a limpeza. Vocês entendem que eu não trabalho somente com a doença em si, só pontualmente com esse sinal clínico que é a diarreia? Enfim, eu acabo tendo que ter esse olho treinado. E aí que é uma coisa engraçada, porque esse treinamento do olhar, ele vem com a prática e não adianta. Então, às vezes eu chego na porta lá da propriedade, eu já começo a identificar determinadas plantas tóxicas, determinadas sinais, assim, de um pouco mais de capricho, da limpeza daquele lugar, daquele ambiente, que vão me direcionando até que de fato eu chegue até o animal, mas eu já começo a fazer essa leitura. Obviamente que isso, para mim, eu já estou trabalhando faz 7 anos, né? Que eu já desmamei na faculdade, daí caí no mundo, voltei para a residência, mas desde então, como profissional, já estou me desenvolvendo, então isso já faz um pouquinho mais fácil para mim. Mas é engraçado que a partir do momento que você cai no mundo, você começa o teu olho começa a fazer um scanner, assim, sabe? É muito engraçado. Isso aí é coisa que a prática vai dando pra gente. Voltando ainda a falar dos serviços que a gente pode prestar a campo, tem essa questão da assistência técnica, que nunca vai estar desligada totalmente da clínica, a depender da tua conduta, mas eu acho que essa parte da assistência técnica é assim, gente, para mim hoje é o que tem mais peso e maior importância. Tá? Segundo o censo do IBGE aqui para Rio das Antas, tá? Eu tô falando isso. Do IBGE de 2017 ou 2019, acho que 2017. 50% dos nossos produtores não tinham assistência técnica disponível. E aí que é um problema, porque parem para pensar. Como é que esse produtor está trabalhando? Ele está trabalhando a partir do que ele aprendeu com o pai dele. E o pai dele aprendeu com o avô, né? Então, o pai aprendeu com o pai. E aí que a gente tem, às vezes, uma propagação de informações que nem sempre são tão reais, assim, tão adequadas. Então, alguns erros estão ali persistindo ao longo do tempo, e a gente vai trabalhar, às vezes, nessa orientação, vai começar a ver como é que está sendo feito a nutrição desses animais, vai acompanhar uma ordenha, e às vezes você vai ter que entender de onde é que vem determinados comportamentos, ou porque determinadas doenças estão sendo causadas. Às vezes o nosso maior agente causador de doenças ali na propriedade nem sempre é o micro-organismo, tá? Às vezes e muitas vezes está aliado aí na questão do manejo. Então, o nosso serviço que a gente
a gente fica tão focado na clínica, micro-organismo, patogenia, diagnóstico, cai por terra a partir do momento que a gente começa a enxergar a propriedade dessa maneira. O serviço, ele pode ser prestado de maneira autônoma, através de cooperativas, através, por exemplo, de um concurso público. Você entra na prefeitura, você pode atuar de acordo com a demanda daquele município. Tem a parte da reprodução, tem gente que trabalha só com reprodução, tem gente que trabalha como representante comercial, e cada área vai exigir de cada um uma conduta diferenciada. Seja na disponibilidade de horário, porque se você for um veterinário autônomo que atenda campo, faça clínica, cirurgia e de tudo um pouco, provavelmente você vai ter que trabalhar final de semana e fora do horário comercial. Tem, por exemplo, representante comercial vai precisar de uma necessidade dessa, né, de deslocamento, possibilidade de viajar. E para cada situação, uma dedicação diferenciada. Um tipo de lidar com produtor, às vezes você vai lidar diretamente com o produtor, às vezes você não vai lidar, você vai fazer mais visitas para lojas agropecuárias, enfim. Isso falando de uma maneira bem abrangente para tentar mostrar para vocês o leque de oportunidades que a gente tem. Mas o foco principal que eu vejo, Raquel, no campo, é resolver problemas. Ah, tá, eu vou tratar o bicho. Sim, vou tratar o bicho, mas eu ainda assim tenho que resolver o problema, porque, olha, eu tô vendo um problema de casco aqui, mas o que é que tá causando esse problema de casco? De onde é que vem? Eu tenho que ver, ter noção das orientações que eu vou passar, eu tenho que pensar muito além. E aí, esse resolver problemas vai muito além de só clinicar, só fazer recomendações, né? É uma coisa um pouco mais ampla. Eita, que eu não sei o que eu apertei aqui, vamos lá. E aí que entrando nesse resolver problemas, o que eu digo para vocês é, esqueçam tudo que vocês aprenderam na faculdade. Vocês estão vendo a minha tela ainda, gente, porque eu fiz uma merda que apertei no botão que não deveria? Não, tá tudo certo, a gente tá vendo sim. Beleza. O que eu digo para vocês, assim, esqueçam tudo que vocês aprenderam na faculdade. Aí você deve estar pensando assim, meu Deus, eu passei 5 anos sofrendo, como assim eu vou esquecer tudo que aprendi na faculdade? Na verdade, é uma chamada, assim, meio dramática, justamente para mostrar para vocês a expectativa e realidade. Muitas vezes, e eu saí, assim, um pouco fora da realidade, meio deslocada da realidade, porque a expectativa que eu tinha da minha atuação profissional era totalmente diferente do que eu encontrei. Então, eu estou dizendo para vocês que através dessa nossa conversa hoje é para que vocês façam um ajuste dessas expectativas de vocês, para vocês não, para que esse castelinho de areia de vocês não caia, tá? Assim como o meu caiu. Eu achava que eu ia ser, né, o pessoal me enxergar como profissional, e não foi assim que aconteceu. Eu me formei novinha, eu tinha 23 anos, eu tenho cara de criança até hoje, imagina quando eu me formei mulher, que tem um certo preconceito, às vezes no interior o pessoal associa muito com uma imagem de delicadeza, e às vezes a gente não precisa ser bruta necessariamente para fazer um bom trabalho. Questão de força, ai meu Deus, como é que uma mulher vai trabalhar no campo, vai trabalhar com vaca? Então, todos esses detalhes que não vão fazer parte só da médica veterinária de campo, né? Vão fazer parte de todas as rotinas aí que vocês escolherem na vida. Às vezes a gente precisa se situar bem nessa realidade para não sofrer esse choque. Eu falo muito que o que eu vivi no começo da minha vida pós-formatura e o que eu vivo até hoje é tal da medicina de guerra. É um jeito muito carinhoso que eu me refiro à medicina veterinária de campo, porque é uma situação que a gente vive com pouco recurso, né? A gente não tem recurso diagnóstico, a gente trabalha com pouco recurso financeiro, especialmente porque a gente está prestando serviço para alguém e esse alguém às vezes não quer pagar. Esse lance do diagnóstico, por exemplo, você acaba, com a falta de recurso, você acaba se obrigando, vamos dizer assim, a se tornar um bom clínico.
Porque eu acho que é muito fácil quando você tem recurso, você tem para onde mandar um exame de sangue e tudo mais, um ultrassom aqui, um raio-x ali. Isso facilita, de certa forma, a vida, porque a gente. São algumas coisas assim, uns apoios. E a partir do momento que você não tem isso, você é a cara, a coragem, o esteto, o termômetro e a luva de palpação. Então, isso sim foi bastante desafiador, porque eu me formei, eu sabia que eu não ia ter recurso, mas eu não tinha noção da dificuldade que eu ia encarar. Porque mesmo que você faça um estágio em algum lugar, você sempre está acompanhando a rotina de alguém e vendo aquilo ali, parece que está tudo normal, até que chega a sua vez de atuar. Né? E daí que são os 500. E o que eu aprendi é que a gente tem que fazer o melhor que podemos com aquilo que a gente tem disponível. Então, assim, ó, eu tô com uma vaca aqui que tá com tristeza parasitária bovina. Eu não sei o hematócrito dela, mas eu vi que ela tá muito enfraquecida e aí eu vou colhendo. Aí, nossa, semiologia, gente, faz muita diferença nessas horas. Porque aí você tem que fechar o diagnóstico baseado na tua anamnese, no teu exame clínico. Você vai fazer o tratamento, você vai observar a resposta do animal ou não. E aí, por exemplo, nesse caso suposto que eu tô falando para vocês, ela tá com uma anemia. Cada bolsa de transfusão de 500 ml é R$ 35. Para uma vaca de 400 quilos, que eu tenho em média 32 litros de sangue, eu não sei o hematócrito nem da minha vaca, nem da doadora, vocês estão entendendo o drama que eu vivo? Porque aí eu tenho que fazer o que eu posso dentro daquela disponibilidade e partindo da premissa que eu não posso causar mal para nenhuma das duas, né, nem para a doadora, nem para que vai receber esse sangue. E aí também dentro daquilo que eu tenho disponível, porque eu trabalho com um produtor que vai me autorizar ou não a fazer esse procedimento, justamente motivado pelo parte financeiro. Quando eu digo também que eu quero fazer o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho, não quer dizer que eu não vá fazer um bom trabalho. Porque se tem uma coisa que eu prezo é pelo capricho, pela higiene. Não dá para ficar neurótico. E quando eu falo que a gente tem que esquecer um pouquinho da faculdade, que a gente aprende, é porque nem sempre eu vou encontrar uma escovinha de germante com Clorex. Embora eu tenha, embora eu use, porque eu comprei o Clorex, é caro para um cacete, eu comprei, eu uso, adoro, que me dá uma segurança de trabalhar e é assim que eu gosto de prestar meu serviço, mas isso não é uma realidade comum. Então, às vezes, se eu não tenho, não tinha, eu usava um detergentão, eu tentava limpar, por exemplo, fazer um tratamento de uma ferida, eu trabalhava com o melhor que eu tinha disponível, sem deixar de fazer um bom trabalho. E eu acho que o pré-requisito para você trabalhar a campo, seja em que área que você for optar, é ser criativo e saber se adaptar. Eu prendi soro já, um clipe, sabe? Você pega, às vezes tem uns preguinhos, assim, aí você tá fazendo uma bolsinha de soro, você pega um clips para ajudar a pendurar. Já fiz tala em ovelha, um cabritinho, carneirinho que quebrou a perna, com madeira, eu arranquei de uma arvorezinha, porque eu não tinha tala, não tinha cano, tava, sei lá quantos quilômetros da cidade, então eu peguei, improvisei uma tala, e aí você começa a aprender a fazer aquele balanço do tipo assim, o melhor que eu posso oferecer sem que eu cause mal para o animal esteja dentro daquela conduta aceitável, né? Essa criatividade, essa adaptação, nunca para causar mal para o animal e nunca para eu fazer um serviço que não seja adequado, tá? E a gente não pode esquecer que a gente está trabalhando com produção, com animais de produção. E aí a gente sai da faculdade trabalhando com o indivíduo, tratando do bom e do melhor, fazendo um monte de exames, né, diagnósticos disponíveis, fazendo os tratamentos maravilhosos, enfim. E aí a gente chega no campo e a gente não pode deixar de trazer com que essas nossas atitudes, essas orientações que a gente vai dar, estejam com foco no lucro e na produtividade. E eu não estou dizendo aqui que é para abrir mão de bem-estar, que é para abrir mão do cuidado com o nosso paciente, só estou dizendo que a gente não pode esquecer em que lugar que estamos trabalhando, tá? Porque, assim, isso faz diferença depois para o produtor. O fato da gente tratar o animal como ele sendo de produção.
se a gente chega numa conduta exigindo determinados tratamentos, porque o animal sofre, o animal tem dor, sim, eu não discordo disso, mas essa maneira que a gente trabalha, como a gente lida com o produtor, vai fazer diferença para a adesão ou não do tratamento do animal, por exemplo. E aí a nossa importância, como médicos veterinários a campo, está justamente nas orientações para a produção. Eu acho assim que nós estamos trabalhando para isso, e a gente pode fazer com que a produção seja bem feita, que o animal tenha bem-estar animal, para que ele seja abatido com dignidade no fim da vida produtiva dele, melhorar esses índices produtivos, melhorar a rentabilidade, e a partir do momento que eu consigo melhorar a rentabilidade, eu quero melhorar a produtividade, eu consigo incluir muito do bem-estar animal, porque a gente sabe que o bem-estar animal é essencial para uma produção, né, eficiente, enfim, que o animal produza bastante. Boas práticas, tanto na ordenha, pensando aí na qualidade do leite, né, na qualidade final do produto que o produtor vai entregar. A educação do homem do campo, que foi uma coisa que eu sempre gostei muito, que é essa parte de extensão rural, mas mais do que nunca a gente tem que saber que a gente vai lidar com isso. E pensando aí bastante na questão de zoonoses, né, porque falando em vaca, em rebanhos bovinos, a gente tem muito que cuidar aí com brucelose, tuberculose. O pessoal está exigindo bastante esse tipo de exame, inclusive fica a dica aí, vamos fazer o curso para poder fazer os exames, né, de brucelose e tuberculose. O pessoal as laticínios, eles estão exigindo bastante isso do produtor, e às vezes eles não entendem por que dessas exigências, e está aí o nosso papel de divulgar esse tipo de informação. E aí que eu comentei mais um pouquinho antes, né, a respeito da medicina veterinária preventiva. A gente está trabalhando com produção, a gente está trabalhando, às vezes, fazendo parte clínica, mas isso não impede a gente de fazer essa parte preventiva também, justamente porque, como eu falei, a gente nunca vai deixar de ser necessário para o produtor se a gente souber vender no seu serviço. E o fato de eu conseguir fazer com que ele tenha menos mastite, por exemplo, no rebanho dele, faz com que ele me valorize como um profissional e me chame para resolver outros quesitos, porque uma propriedade, ela, por mais perfeita que ela seja, ela sempre pode ser melhorada, né? Então, isso vai muito também na nossa capacidade de mostrar ao produtor a nossa importância também. E essa questão de biosseguridade. Uma coisa que eu acho que, para mim, foi assim, uma coisa bem assim, um divisor de águas, é esse quesito do diagnóstico. Gente, porque eu era a tarada do diagnóstico, eu queria fechar diagnóstico e tal, porque tudo se resume a dar um desfecho, né? Sempre um desfecho. O animal tá com apatia, não tá querendo se alimentar direito, tá febril, qual que é o diagnóstico? E aí, quando eu saí da faculdade, eu era desesperada em querer saber o que os animais tinham. E aí eu acabei atendendo cachorro e gato uma época, porque era o que eu tinha disponível, que eu tinha demanda, e eu ficava enfornada dentro do Nelson e Couto, né, do livro de Medicina Interna de Cães e Gatos, porque eu queria fechar diagnóstico. E o que eu aprendi trabalhando sozinha, quebrando a cara, é que nem sempre a gente vai fechar diagnóstico. E não é, de fato, mais importante num primeiro momento. Às vezes, a gente vai ter que fazer um tratamento sintomático, de acordo com aquelas informações que a gente colheu, e dependendo da evolução desse paciente, a gente vai conseguir fechar um diagnóstico terapêutico, mas o que eu mais tenho nas minhas fichas de atendimento são diagnósticos diferenciais e as possibilidades, porque de acordo com a evolução daquele quadro clínico, o animal cessou a febre, o animal voltou a se alimentar, ou não resolveu nada, eu vou fazendo ajuste de conduta. Mas eu era, assim, obcecada por fechar diagnóstico. Eu achava que a minha obrigação era fechar diagnóstico, mas a minha obrigação é resolver problema. Então, se de repente o animal não quer comer, não tá legal,
enfim, não tem absolutamente nada acontecendo com ele que me chame atenção no exame físico, mas ele não está comendo, eu uso um protetor hepático, porque às vezes a gente acaba saindo um pouco do nosso caderno da clínica de ruminantes, por exemplo, a gente acaba indo para o senso comum muitas vezes. Ah, vamos fazer um antitóxico. Beleza, vamos fazer um antitóxico e vamos acompanhar. No outro dia o bicho está bem, a gente não sabe o que aconteceu, supõe-se que ele comeu alguma coisa estragada, um pedaço da silagem que estava meio mofado, e fica por isso. E tá tudo bem, porque era isso que o produtor precisava, era isso que ele queria, que era resolver o problema dele. Mas eu, na minha cabeça, eu tinha que fechar diagnóstico. Então, isso foi meio que uma desilusão para mim, porque eu vi que eu não tinha tanto recurso para isso. Então, já digo para vocês, não se apeguem. Não se apeguem, porque vocês vão sofrer menos. É importante a gente fazer uma boa triagem do nosso paciente para a gente conseguir ter um norte para poder desenvolver um protocolo de tratamento, de conduta, enfim. Porém, o mais importante é a gente fazer o tratamento sintomático. Não se desesperem, especialmente os que vão se formar. Não se desesperem tanto, não se apeguem tanto essa questão de fechar o diagnóstico. Ai, meu Deus, como é que eu vou tratar? Trabalhem com o que vocês têm da melhor maneira possível, tracem possibilidades diagnósticas, façam um tratamento sintomático com aquelas informações que vocês têm naquele momento, e de repente fechem um diagnóstico terapêutico. Ó, mediquei para tristeza parasitária bovina, um animal melhorou, e é isso, tá? E uma frase que me marcou muito quando eu estava na residência é que a professora Alice falava para mim, e parece que é uma frase do professor Lobão, que era o seguinte: o comum é comuníssimo, o raro é raríssimo. Então, às vezes a gente pegava uns casos, e é aí que eu falo para vocês. A campo, tá, querer fechar assim 100% um diagnóstico é bem difícil. Mas eu estava na Universidade de São Paulo com os melhores buiatras, com a maior quantidade de recursos diagnósticos disponíveis, e mesmo assim eu não conseguia fechar diagnóstico. Eu não, a equipe. Então vocês entendem que, imagina, se lá com tudo que eu tinha disponível já era difícil, imagina eu que só tô com o meu esteto, minha prancheta e minha boa vontade, entendeu? Só que isso, eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque eu acho que é pouco discutido, pelo menos eu não tinha essa noção, sabe? Assim como eu tinha 18 anos, eu tinha uma visão muito limitada da vida, e minha irmã, que nasceu 8 anos depois que eu, quando ela fez 18 anos, ela tinha uma visão, assim, muito mais ampliada. Talvez vocês estejam me ouvindo aqui e falando assim, meu Deus, mas que ridícula essa conversa, parece que é tão óbvio, mas essas coisas óbvias também precisam ser ditas para que todo mundo se situe na realidade, né, no pós-faculdade, essas questões da vida real oficial, né. E aproveitando o ensejo, as principais enfermidades que eu reparo nos meus bovininhos aqui que eu atendo é tristeza parasitária bovina, pneumonia, amarelão. Tristeza parasitária bovina, amarelão é a mesma coisa, a gente esqueça. Mastite, pneumonia, metrite, tá? São as coisas que eu mais acompanho. Temos problemas, assim, com retenção de placenta. E aí eu vou falar para vocês que agora com esse mundo digital, eu acompanho muito as redes sociais, inclusive nessa tentativa de divulgar um pouco dessa minha visão de mundo, também estou tentando, né, me colocar nas redes sociais justamente para que esse tipo de informação chegue a mais pessoas. Mas, por exemplo, eu fico acompanhando, vamos dar um exemplo, a Bezerrinsta, né, que a Mariana, ela faz um perfil voltado para as bezerras, fico vendo o pessoal lá de Carambeí, da Cow Training, e aí eu vejo o nível apuradíssimo de profissionais que eles são, e o tipo de informação que eles disponibilizam nas redes sociais é uma riqueza sem fim, é um conteúdo muito bom, mas, na minha realidade, eu tenho que ensinar um produtor a lavar teto de vaca. Então, eu não consigo, às vezes, nem começar a introduzir o conceito de antibiótico terapia através de antibiograma, carrapacidograma. Eu quero que vocês entendam que a medicina veterinária de campo, ela é basicamente uma pirâmide.
E que embaixo, a gente, lá, vamos começar lá em cima, bem no topinho, a gente vai ter aqueles produtores bem desenvolvidos, que vão exigir que a gente tenha conhecimentos, assim, muito apurados, e eu achava que eu ia encontrar essas demandas, assim, eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta. Mas a verdade é que a gente trabalha com a base da pirâmide, que a gente trabalha com arroz, feijão, e não quer dizer que a gente vá se dedicar menos ou que a gente seja menos profissionais, mas eu digo assim, a maior demanda que existe é ensinar um produtor a lavar teto de vaca, a alimentar a vaca, a ter cuidado no pré e pós-parto, a dar uma orientação um pouco mais apurada nessa parte de reprodução. Mas assim, gente, eu olho o material que esses dois perfis produzem, e eu penso assim, gente, esse conteúdo é bom para mim como profissional e não necessariamente para produtores, porque os produtores que eu trabalho estão muito, muito, muito atrás desse conteúdo topíssimo que eles fazem. E isso é muito importante para a gente saber com quem a gente está lidando. E um conselho que eu dou para vocês, especialmente para quem está saindo da faculdade, né, que tá vai se formar ou recém-formado, enfim, é tornar cada atendimento uma oportunidade de aprender. Então, assim, eu nunca me esqueço um dia que veio me ligar e falou assim, Raquel, meu cachorro tá com diarreia. E eu, ansiosa que sou, eu tive um treco quase. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu peguei o livro e comecei a estudar, fisiopatologia da diarreia, meu Deus, os diagnósticos diferenciais e tá. Então, toda vez que eu tinha uma chamada para atendimento, eu fazia daquilo uma oportunidade de aprendizado. Eu pegava aquilo e falava assim, bem, vamos dizer aqui, o que, que o animal tem? Ah, tá com dor de barriga, tá tossindo. E eu pegava aquele sinal clínico e tentava aprender o máximo que eu tivesse, né, de possibilidade ali para eu ter noção do que eu iria encontrar no campo. Porque o conhecimento, porque uma pessoa segura, um profissional muito seguro, é aquele profissional que domina o conhecimento, que ele tem, o conhecimento fornece essa segurança para a gente na hora da gente atuar. E também me ajudava a traçar os diferenciais, já que eu não tinha recurso diagnóstico. Muitas vezes eu não tinha como descobrir com o exame de sangue se o animal realmente estava com uma anemia, mas eu conseguia fazer os diferenciais ali e ajudava isso a conduzir meu caso clínico, né? E aí, aproveitando que vocês viram que esse assunto é um assunto que, na verdade, eu tentei dar uma separada, mas ele é um assunto que ele vem ser, ele vai ser acumulando, vai pegando uma partezinha daqui, uma partezinha dali, porque já falei para vocês os produtores, mas a pergunta é, quem está no campo? Quem são as pessoas que a gente vai trabalhar? E isso é extremamente importante, a gente saber quem é o público que a gente vai atender. A gente tem que entender que a maior parte, eu estou falando baseado no meu levantamento aqui de Rio das Antas, tá? Isso pode variar de região para região, mas a maioria são pessoas da geração antiga, né? São idade, assim, dos meus pais, dos meus avós, e isso vai implicar diretamente na maneira como eu vou atuar. A gente tem que levar em conta, eu acho que principalmente, mais do que a geração que eles fazem parte, é da escolaridade. Segundo o IBGE, desse levantamento de 2017 que eu comentei com vocês, a maior parte deles são pessoas que são semi-analfabetas, que são pessoas que têm escolaridade até a quarta série, que têm ensino ginasial, antigo ginásio. Então, não são pessoas de escolaridade tão desenvolvida, e isso implica no nosso ajuste de comunicação, porque não adianta eu chegar querendo falar bonito ou falar bactéria. Gente, presta atenção, bactéria, vírus. Vocês pararam para pensar que, de repente, o produtor não faça ideia do que seja isso? Que eu falo assim, seu Joãozinho, o senhor precisa passar pós-dipping. Mas que diabo é pós-dipping? Que termo que é esse? Vocês entenderam? Às vezes é tão rotineiro para a gente falar pré-dipping, pós-dipping, mas às vezes a gente tem que ajustar essa comunicação para que de fato seja entendível.
e que a gente seja um veículo de facilitação de acesso à informação, porque, assim, se não for através de mim, como é que o produtor vai saber que ele tem que ser mais caprichoso ali na hora da ordenha? Ah, ele não está ganhando dinheiro porque tem vindo muito desconto no leite. Mas como é que eu vou explicar para ele o que é CBT? Como é que eu vou transformar isso num jeito fácil para ele entender? Então, eu uso o recurso da analogia, eu uso muito, fico contando história e desenho. Às vezes até falo umas coisas assim que meio que não fazem sentido, tão ao pé da letra, mas que eu consigo entregar aquela informação. E eu acho bacana porque eu não gosto de ir no médico sem que ele me explique o porquê das coisas. Ah, tudo bem, eu sou veterinária, né? Fiz a minha residência, tenho um nível um pouquinho melhor de entendimento, mas eu não gosto de partir do princípio que os caras, só porque eles estão no interior, eles são pessoas atrasadas ou são pessoas de menor conhecimento e por isso eu não vou me dedicar a explicar. Aí que se faz necessário. Justamente o fato de eu facilitar a comunicação, eu explicar, usar desses recursos de analogia, por exemplo, faz com que eles entendam e eles levem em conta aquilo que eu estou falando, porque eles entenderam, eles vão aplicar, né? Então, se eu falar só que ele tem que fazer e ponto, não faz sentido para ele, ele não vai reproduzir as minhas orientações. E a gente precisa, mais do que nunca, conhecer esse público que a gente está lidando, porque a gente não tem um único tipo de produtor dentro do campo, que é imenso, a gente tem tudo que tipo, tem os vovozinhos, tem as pessoas que têm idade dos nossos pais, aí a gente tem o pessoal que tá, os filhos, né, que estão ficando, que estão modernizando as propriedades. São coisas que, por exemplo, que fazem diferença na nossa comunicação. Os nomes comerciais dos produtos, porque às vezes a gente trata de com ivermectina, você chega falando esse palavrão, o cara não vai entender. O cara não faz ideia. Agora, se você fala do Ivomec, do Vormec, os caras entendem o que você está falando. E a gente trabalha muito com princípio ativo na faculdade, a gente não trabalha com produtos comerciais. E eu acho que isso facilita muito a comunicação, da gente chegar e acessar o produtor melhor. Preço de tratamento. Gente, nós não trabalhamos com preço na faculdade inteira, a gente só faz tratamento, acompanha tratamento, até nos estágios, quem tem oportunidade, mas geralmente eu falo por mim, minha vivência, não via preço. E aí a gente tem que trabalhar com opções, porque eu preciso melhorar a adesão ao tratamento. Então não adianta eu querer que o cara use, por exemplo, o Exenel, que é um ceftiofur caríssimo. O cara não vai pagar e não vai tratar a vaca, e a vaca vai morrer, e pior de tudo, que ainda a fama fica pra gente que não deu conta de tratar a vaca. Então, às vezes, eu tenho que convencer ele a usar ali um CF50, um Ceftiomax, que é um pouco mais barato. Tenho que explicar para ele por que o Agrovet, que a penicilina não funciona tão bem como o Ceftiofur. E é aí que eu uso todos os meus conhecimentos de todas as matérias. Então, quando eu digo ao mesmo tempo para vocês que vocês têm que esquecer o que vocês trabalharam, que vocês aprenderam na faculdade, na verdade, foi uma chamada assim, para vocês verem que, antes de tudo, antes de você pôr em prática o que você aprendeu, você tem que trabalhar esse lado humano, esse lado vendedor. Porque todos nós somos vendedores, apesar de não sermos representantes comerciais, a gente é vendedor do nosso serviço, do nosso protocolo. Por que a gente prefere, por exemplo, o tal do Exenel, que é um Ceftiofur, uma molécula caríssima, e por que vale a pena para o produtor? Por que vale mais a pena pagar o Lactofur, que é um Ceftiofur da Ouro Fino, ao invés de pagar o CF50 da Gener, que é mais barato? Quais são os diferenciais? Por que vale a pena ele começar a fazer um protocolo nas vacas dele, de IATF, por exemplo? Por que vale a pena ele pagar R$ 120 um galão de 5 litros de ácido lático do pré-dipping, pós-dipping e caranã? Por quê? E aí que entra esse lado do vendedor, a gente saber vender nosso serviço, o protocolo que a gente quer instituir, e por aí vai. Então, esse ser vendedor, vai muito além de necessariamente ser representante comercial, e isso é uma coisa que eu aprendi
na prática. Na prática, porque aí eu tinha que convencer, meio que advogar a favor do animal, por exemplo. E aí uma coisa que a gente tem que pensar é que tudo gira em torno do dinheiro. Não adianta, gente, a vida é assim, você fala assim, ai, mas é a vida, é um animal, mas é mais fácil a gente trabalhar com a racionalidade, entendendo que aquilo é ganha-pão do produtor, que aquilo faz parte, que ele faz aquilo porque ganha dinheiro, que a gente consegue trabalhar melhor e entregar aquilo que a gente quer, porque a gente sempre vai pensar que um dos gargalos é o dinheiro. Então, se eu sei que o dinheiro é um problema, como que eu vou fazer o animal ser tratado? Quais são as possibilidades que eu tenho? E aí a gente vai moldando. Mas esse jogo de cintura, ninguém ensina. A gente não ensina, ninguém ensina ninguém. Na verdade, a faculdade não ensina a gente. A gente só aprende a diagnosticar, tratar. Agora, na prática, essa é a vida real, esses são os desafios que a gente encontra. E como eu falei, o dinheiro é o principal na tomada de decisão. E é melhor que eu aceite que esse é o entrave para poder saber trabalhar com isso ao meu favor. Então, o que, que eu faço? Eu pego a folha, eu pego a prancheta, eu explico, olha, um pré-dipping vai sair por dia, por vaca, em torno de 10 centavos, dependendo do que o produtor for usar. Que eu faço a conta, eu faço a conta na frente do produtor. E aí eu falo assim, quanto é que tá o tratamento de mastite? Bisnaga, injetável, aí eu já faço o drama, coloco também o preço de todo o leite descartado. Ah, mas eu dou para os bezerros. Não, não dá para os bezerros, porque veja bem, seu Joãozinho, o senhor vai dar resistência bacteriana, vai acabar com a microbiota. Vocês estão entendendo que a gente não consegue fazer só o tratamento única, exclusivamente da mastite, ou única, exclusivamente a assistência técnica. É aquela entrega ali de corpo e alma e muita lábia, né? A gente tem que levar em conta que os tipos de produtor, como eu falei, tem o vovozinho, tem os mais novos que estão ficando, embora tem muita gente saindo do interior, tem gente que está ali. A gente tem que ver que tem produtor que a gente vai ter que ensinar a lavar a teta de vaca, e tem produtor que vai saber como é que é o NDT da alimentação e quanto que é a porcentagem de proteína, a parte de nutrição e aspersão de, sabe, todo o estresse calórico, tá, que vai te exigir, às vezes, muito mais do que esse produtor que, né, mas assim, são níveis de exigências diferentes, mas a gente tem que saber quem são essas pessoas que a gente está lidando, até para nivelar o tipo de tratamento, de tratamento que a gente vai instituir, de tipo de tratamento em relação ao produtor, como é que a gente vai agir em relação a ele. E aí, existe esse questionamento, assim, que material que eu preciso para começar a atender? E eu sou meio, assim, tem gente que faz listas e listas e listas e listas de coisa que, tipo, ai meu Deus, o que eu preciso? Uma super sonda, um ultrassom, ai meu Deus, muitas coisas, muito caro. Não, termômetro, esteto, luva de palpação. Para mim isso resolve. Uma fita de peso também é bom, porque eu até peso o animal pelo olho, né? Até olho, assim, mas às vezes dá uma lograda, então eu prefiro sempre ter a fita de peso junto comigo. Só com isso, só com esses três, eu consigo fazer. Olha, gente, seria difícil dizer que toda a minha clínica, mas assim, boa parte da clínica eu resolvo com isso aí. Às vezes eu me bato, por exemplo, eu pego uma vaca que teve muitas crias, que tem o útero bem longo, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, assim, pela sensibilidade de, realmente, será que tá prenha, não tá prenha, um bom ultrassom ia fazer bastante diferença aqui. Vou ter que esperar uns dias essa possível gravidez evoluir para fechar bem certinho se ela tá prenha ou não. Mas na grande maioria é o que eu preciso e eu dou conta, tá? Mas que nem eu falei, depende do tipo de serviço que a gente vai prestar. Mas isso é o que sirva de incentivo para vocês não terem medo de começar ou achar que vocês precisam de coisas muito perfeitas para estar atuando, tá? Com o basicão, vocês conseguem se virar muito bem. E a gente não pode esquecer que a gente precisa de muita boa vontade.
para trabalhar, para explicar, para vender nosso peixe. E a gente tem que estar consciente de todos os perrengues que a gente vai passar no interior. Então, assim, eu andei uma vez, acho que 2 quilômetros, assim, porque o carro não ia a pé, não ia, só tinha que ir a pé, subindo morro acima, um calor 1000 graus na minha cabeça para atender uma vaca. A hora que eu cheguei, subi tudo, eu ainda tinha que atravessar um potreiro gigante lá para chegar até na tal da vaca. A vaca chucra, bem louca, HD corte, sem tronco. Aí eu achava que, né, tipo, vou chegar lá, vou só atender. Não, você tem que ajudar a tocar a vaca, você tem que ajudar a pegar. Isso, óbvio, tem gente que não você passa por isso. Tem gente que, se não tá preso, vira as costas e vai embora. Mas já tive que tocar a vaca, já tive que chamar a vaca, já tive que, né, enfim. Então, essas são umas coisas que a gente vive. Embaixo de chuva, levando cagão de bezerro dentro da bota. Aí eu tive que fazer uma vez, assim, tipo, soro, inventar cabana para pôr vaca. Assim, por isso que eu falo que a gente precisa saber improvisar, a gente precisa ser criativo, a gente precisa usar daquilo que a gente tem disponível. Às vezes, por que eu digo que tem que esquecer o que está na faculdade? Justamente daquele cenário ideal que às vezes eles passam para a gente. Eu não sei como é que é a formação de vocês, né? Mas eu tive formação do tipo, o quadro do animal vai ser A, B, C, D e E, de sinal clínico, o tratamento é esse e ponto, acabou. Mas ninguém ensinou a gente esses outros lados. Você vai ter que lidar com o produtor, você vai ter que ver como é que tá o animal vai, às vezes, ter chifre, vai ter coiciar, às vezes o sinal clínico que ele tem não vai ser patognomônico de nada, o conjunto não vai te dar indício de nada. Então, essas coisas, assim, da vida, eu fui tendo que aprender sozinha e sofrendo, tá? Então, eu já tô... Não seja isso motivo de desânimo para vocês, que isso seja motivo de, assim, que vocês já saibam o terreno que vocês vão encontrar pela frente. E uma das coisas que eu aprendi a gostar lá na residência, que acho que é o que mais me ajuda, é a necrópsia. Porque eu não gostava de patologia quando eu estava na faculdade. Eu acho que isso é muito os professores que vão fazendo a gente, né? As nossas preferências, vamos dizer assim, de acordo com a identidade que a gente faz com determinadas matérias, é por conta dos professores. Eu não curtia necrópsia, era uma coisa muito para, assim, a patologia era muito para pequenos animais, eu não tinha muita afinidade. E aí que na residência eu conheci patologistas incríveis, e foi ali que eu comecei a entender e aperfeiçoar alguns diagnósticos através da necrópsia. E aqui no interior, é o que eu tenho, eu não consigo muitas vezes mandar nada para micro, mas na macro eu consigo fechar bastante coisa. Então, aprendam, não tenham medo. Eu tenho uma faca da Tramontina, uma pedra. Isso é importante também, faltou de colocar no outro slide. Uma pedra para afiar, tive que aprender a afiar faca. Foi um fiasco. Toda vez é um fiasco, porque eu sempre peço para alguém que está ali perto, porque eu não consigo muito bem. Mas vou afio. E eu comprei aqueles podão de árvore. Quer dizer, era do meu marido, que ele comprou para fazer as manutenções do jardim. Eu levei e roubei para quebrar costela de vaca. Assim, tiro foto, vou estudar, estudo antes. Agora eu já estou um pouco mais calejada, já não tenho tanta essa insegurança, assim, quando a gente sai da faculdade, eu era muito insegura. Eu tinha medo, assim, de, ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que eu vou saber falar, saber, tá? E aí eu estudava antes de ir, mas agora eu não estudo antes de ir, eu estudo a hora que eu volto, porque eu gosto de estudar, então eu uso de motivo, assim, tudo que eu vi naquele meu dia, os casos clínicos, para estudar, para aprender ainda mais, e toda vez que eu estudo mais, eu vou consolidando conhecimento, eu vou aprendendo coisas novas. E aí, fotografo, procuro no livro, mando mensagem para os professores, porque eu ainda tenho contato com eles. Então, assim, vou te ajudar a descobrir. E não canso, gente, eu não canso de trocar ideia com amigos, colegas veterinários.
E também com alguns professores, porque às vezes chega um ponto da vida que você chega, tem uns casos tão cabulosos que você não consegue fechar, que o animal está morrendo, que o rebanho está sofrendo, que né? Eu passo a mão no celular ali para alguém, peço uma orientação, troco uma ideia. Porque, como eu falei, a gente tem um recurso limitado e às vezes mesmo que a gente tenha recurso, não consegue fechar. Então imagina assim. E tendo a opinião e a experiência de outras pessoas, isso enriquece muito, 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 muito os nossos casos e os nossos aprendizados em decorrência de tudo que a gente vai vivendo, tá? Uma coisa que eu quero que vocês tenham na cabeça de vocês é que o caminho se faz ao caminhar, tá? Vai ter ajuste de conduta, vai ter os aprendizados, a gente vai tendo as nossas experiências, então, eu vi que os animais estão melhorando mais com esse determinado medicamento, a gente vai sabendo estabelecer prognóstico, vai saber a que hora que a gente tem que parar de insistir, que horas que a gente tem que recomendar uma eutanásia, um sacrifício, né, eliminar aquele animal. A gente vai aprendendo a cobrar pelo nosso serviço, que é outra coisa que a faculdade não ensina a gente, vai conhecendo os gargalos que a gente vai encontrando no caminho. Olha, não consigo trabalhar com esse determinado sistema, porque é uma população diferenciada, e cada profissional é único. E isso é uma coisa que me chamou muita atenção, porque que nem eu falei, eu achava que ia ter uma cartilha, um beabá ensinando a gente como tratar pneumonia, por exemplo. E eu vi que, assim como cada profissional é único, cada animal é único e ele vai exigir da gente um tipo diferente de atuação. Então, tem pneumonia que eu preciso usar um expectorante, outro não. Esse aqui eu tenho que associar antibiótico, esse aqui eu tenho que usar um anti-inflamatório um pouco mais potente. E é assim que a gente vai fazendo os nossos, né? Vai trilhando as nossas experiências no dia a dia, tá? O profissional, ele vai sendo formado no dia a dia. É um balde de água fria, às vezes, saber essas coisas, né? Que a faculdade não vai deixar a gente 100%, que a gente vai quebrando a cara e é aí que a gente vai se moldando. Mas não espere estar preparado para enfrentar o mercado de trabalho, tá? Isso é um negócio que vocês vão ter que ir aprendendo devagarinho, todo dia, vai lhe forjando, tá? E tenha consciente, tenha em mente que você vai errar. Todos nós erramos, vamos errar um dia. Não adianta, por mais que você estude, por mais que você se capacite, vez que outro, a gente vai errar. E se você tiver em mente que a gente é passível de erro, que por mais que a gente faça muito bem o nosso trabalho, tem animal que vai morrer apesar dos nossos esforços e que vez ou outra a gente possa cometer alguns erros, isso faz com que a gente seja ainda mais cuidadoso e mais esforçado para que a gente seja cada vez melhor, tá? E aí, vamos finalizar. Qual é a minha rotina? A minha rotina agora de veterinária é serviço público, então é da 8 ao meio-dia, da 1h30 às 5h30, embora teve vezes que eu chegava 8, 10, 2 da manhã em casa, fazendo cesárea de porca, bloqueando, fazendo serviço que estava acumulado, agora eu estou tentando focar um pouquinho mais nessa minha rotina, de acordo com a demanda do serviço, por conta, né, porque eu não sou autônoma, eu tenho que seguir a hierarquia aqui. As minhas dificuldades, eu acho que é enfrentar esses perrengues todos aí, essa dificuldade de fechar diagnóstico, às vezes de pouco recurso, às vezes eu tenho uns perrengues feios, assim, tipo, tem uma vaca que não pode parir, eu não tenho condições de tirar essa vaca, ela tá caída, já tive que fazer cesárea embaixo de chuva, improvisando do jeito que dava, fazendo antisepsia do jeito que dava com iodo, mas assim, eu tento trazer o máximo de conhecimento que eu aprendi aplicado ali na minha rotina, da maneira que eu tenho disponível. E os maiores desafios, eu acho que é lidar com o homem do campo, nessa questão de manter esse nível de conversa, né, apropriado, o fato de convencer ele que ele precisa tomar determinados caminhos, determinadas medidas, e lidar com situações, porque o difícil é se lidar com pessoas, com limites, por exemplo, falando da parte autônoma, eu tive que lidar com esse lance financeiro, da cobrança, você saber, porque a faculdade te forma, como eu falei, trabalhar com doenças, diagnóstico, tratamento, porém,
a parte legal da coisa, da parte de lei, qual é a atividade privativa, o que, que o veterinário pode ou não fazer, porque na faculdade a gente até aprende, assim, tá, ver, mas quando chega no dia a dia que a coisa, né, se a gente tem que botar esses conhecimentos à prova. Pessoal, eu tenho, assim, essa minha vontade de compartilhar com vocês todos esses perrengues que eu tenho, justamente para ali, né, diminuir o sofrimento de vocês, que vocês tenham um pouco mais de noção do que eu tive quando eu entrei para veterinária, de verdade, assim, né, na hora que eu comecei a atuar. Eu queria trazer, não só, como é que eu trato determinada doença, sabe, sair um pouco desse, para não trazer essa conversa, assim, porque eu acho que são coisas que eu gostaria mesmo de ter ouvido, de ter alguém que me falasse essas coisas, para eu ter um pouquinho mais de estar mais instalada na realidade. Então, assim, espero que eu tenha contribuído para vocês de alguma forma, mas fica aqui meus contatos, caso vocês queiram trocar uma ideia, caso vocês queiram saber alguma coisa, que vocês queiram compartilhar, se vocês quiserem discutir casos, enfim, eu estou à disposição, porque eu acho que a gente não é nada sozinho, é sempre bom a gente ter com quem contar, trocar ideia, contar com alguma experiência de alguém, então eu estou à disposição, tá? E eu espero que vocês sejam muito felizes, muito realizados, que vocês se desenvolvam profissionalmente e pessoalmente também, né? Com pessoas se desenvolvam e que tenham um futuro brilhante, cheio de dinheirinho, porque isso é importante para pagar a cerveja do final de semana. Só elogios no chat. Pessoal, se Ah, vocês que... tiverem alguma pergunta, por favor, mandem. Vamos aproveitar essa oportunidade. Pessoal, Só às vezes eu... elogios, realmente. Ai, muito obrigada. Vocês sabem que às vezes eu fico assim, eu quando eu fazia palestra, gente, eu não era uma pessoa que participava muito, porque eu tinha para mim que naquele momento eu nem tinha dúvida. Às vezes eu falo, nossa, a pessoa falou, o negócio fez sentido aqui. Daí depois que vinha alguma dúvida, ou que eu tinha tipo um pensamento. Então, por isso que se vocês quiserem, podem me mandar mensagem, me mandem e-mail, né? Porque eu acho que sintam-se à vontade, tá? A veterinária é um ambiente que a gente tem que fazer esse movimento acolhedor, né? Porque é tão difícil essa nossa vida, que a gente precisa se ajudar. Realmente. A Bruna mandou uma pergunta. Eu não sei se está acompanhando o chat. Ela Deixa eu ver. perguntou assim: você teve dificuldades em saber cobrar, saber o valor exato dos Ai, procedimentos? gente, eu sofro. Eu sofro porque eu não sei cobrar. Não sei cobrar, não sei cobrar mesmo. Então, como que eu fazia? Na ocasião que eu me formei, vocês vão me matar. Mas o médico da cidade, ele cobrava R$ 70 a consulta dele. Então eu cobrava 35 minha consulta. Por quê? Porque lá na minha cidade não tinha ninguém que cobrava consulta. Meu pai era prático muitos anos, depois veio veterinários, né? E aí montaram consultórios e tal, mas eles não cobravam consulta, gente, eles só vendiam medicação. Então, quando eu formei, eu falei, eu vou cobrar. E aí eu falei, vou fazer uma pesquisa. Quanto é que os caras cobram? Cobravam, tipo assim, uma gorjeta, e eu ficava a faca na medicação e tal. Aí eu falei, bom, qual que é o preço do veterinário, do médico da cidade? R$ 70. Eu falei, meu Deus, R$ 70 era o que a gente cobrava no HV para atender, né? Eu falei, bom, vou fazer o teste, vou começar com 35. E aí, gente, que era absurdo, porque as pessoas não estavam acostumadas a pagar. Mas enfim, tudo bem, eu trabalhava de RT para o meu pai, mas assim, foi uma experiência. E aí que hoje eu jamais, com a experiência que eu tenho, com tudo que eu vivi, jamais me submeteria a isso. Mas vocês entendem que foi o jeito de eu me conhecer, porque eu só não podia fazer que minha consulta fosse de graça ou fosse mais barata que dos colegas. Então, falei, bem, eles não cobram nada, estou valendo alguma coisa.
Aí, beleza, isso aí foi o primeiro entrave. Daí eu cobrava quilometragem, deslocamento, e depois, ai, com os procedimentos. Aí eu falava, meu Deus, quanto é que eu cobro esse parto? Quanto é que eu cobro determinada? Então, eu me baseava muito no material que eu gastava. Então, olha aqui, eu fiz o curativo da perna quebrada do cabrito. Então, eu gastei um algodão, mais ou menos tanto, tantas gases. Gente, eu calculava gase e ml de clorexidina, para eu ter noção, porque eu tinha morrido de medo de cobrar errado ou cobrar demais. Enfim, aí foi com esse jeito que eu comecei a ter noção de quanto que eu gastava de material, para eu ter certeza que o que eu cobrasse, pelo menos ia cobrir o meu gasto de material. Aí depois eu começava a fazer assim, bom, quanto tempo eu perdi para fazer esse determinado procedimento, mais o meu deslocamento. E aí, devagarinho, conversando com outros colegas, eu fui tendo noção de valores, de cobrar, tipo, parto, essas coisas. Mas vocês entendem que eu precisei desse embasamento para conseguir ter noção de valores. Eu sei que tem gente que cobra assim, tipo, quanto que você cobra uma cesárea? R$ 500. Aí eu falava assim, meu Deus, R$ 500, gente, eu tinha vergonha de cobrar, eu tinha vergonha, assim, e eu não sei se é porque, né, a gente é recém-formado, bem novinho e tudo, mas a gente não aprende isso na faculdade, e aí eu fui achando esses meios de me sentir confortável com aquele preço que eu estava oferecendo, eliminava todos os meus gastos, todas as medicações, para saber quanto é que sobrar limpo para mim. E aí eu pensava, pô, tô aqui 10 horas da noite, fazendo um parto, no frio, embaixo de geada, serena que tá caindo na minha cabeça. Será que cobrar só R$ 50 para fazer um parto, que se eu não fizesse a vaca ia morrer? Mas assim, foi vivendo, foi experimentando, foi que eu fui até crescendo, me valorizando para poder descobrir os valores. Então, assim, o que eu posso dizer é, não é fácil cobrar, para mim não foi fácil, tem gente que tem bastante facilidade. Eu acho que fazer esse exercício para mim ajudou demais. E como tem colegas na região, às vezes vale a pena conversar no intuito assim, o colega pode achar que você tá de curiosão. Mas se você for com uma postura assim, olha, eu vou começar a atender, eu queria ver mais ou menos como é que tá a tabela de preço, porque eu não quero cobrar mais barato, para não prejudicar, né? Enfim. Aí você vai fazendo a sua tabela de preço e tudo mais. Mas, gente, não é fácil. Não é um exercício fácil, mas recomendo isso para vocês, porque foi o jeito que eu me, desenvolvi. E consegui fazer meus precinhos. Tenho, mais uma pergunta. Tem alguma dica para estudar terapêutica? Sempre encontro os protocolos prontos e tenho muita dificuldade para entender e realmente raciocinar sobre a ação de cada medicamento, qual é melhor e por quê. Então, vocês sabem que eu gostava, assim, até de farmacologia, mas quando eu cheguei, eu tava louca, que eu queria aprender sobre antibiótico. Para mim, assim, era o que eu mais queria saber quando eu entrei na farmácia. Eu falei, quero saber de antibiótico. E foi a pior aula que eu tive. Era horrível. Era só um blá, 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 e eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus, eu queria tanto, isso aqui é tão horrível. Então, o que que eu fiz? Eu amo. Ai, gente, vocês vão me desculpar, mas eu vou tentar pegar aqui a minha rotina, né? Inclusive, estou vendo uma pessoa que eu já dei essa dica, né, antes. Guia terapêutico veterinário. Então, assim, eu pegava o livro, eu estudava, via quais são as opções medicamentosas, eu pegava o livro de terapêutica, que inclusive está aqui também, esse aqui, guia de manual terapêutico veterinário, porque daí eu estudava. Então, por exemplo, o que é uma quinolona, o que a Enro faz, porque depois, eu falo por mim, quando eu estava na farmácia, não fazia sentido para mim essas coisas, sabe? Não fazia sentido eu ficar falando assim, meu Deus, e daí que é o ribossomo tal que ela atua, não fazia sentido. Não fazia sentido. Aí, quando eu fui trabalhar e eu estudava, aí eu pegava o guia terapêutico, eu pegava o Bretas, porque o Bretas, ele tem as doses, então isso também já me dava aquela noção, eu sabia com o que eu podia combinar, porque às vezes eu tinha que fazer, por exemplo, isso é uma coisa que vale a pena comentar. Quando a gente está no hospital, a gente tem tratamento
uma vez por dia durante 7 dias. Ou 2, 3 vezes por dia de medicação. A campo, gente, eu vou ver a vaca uma vez. E quem sabe vou fazer uma revisão, mas se for vaca de corte, sem chance. Então eu tinha que fazer um tratamento, naquela hora. E eu aprendi que a gente tem que fazer medicação todo dia, que se medicação longação é bobeira e não sei o quê, mas para nós que vamos trabalhar com bovinos, é o que precisa. Porque às vezes você não tem oportunidade. Porque se o animal melhorou, você não pega ele de novo se for de corte. Então, comecei a ver a parte, estudava o caso clínico, estudava as possibilidades diagnósticas, via que tinha em comum uma dica, por exemplo. Eu tenho uma vaca que ela tá suspeitando que ela tá com amarelão. E eu tô vendo que ela, de repente, tá ali com uma sujeirinha ali no útero, recém-parida e tal. Aí, o que eu pensava? Eu falei assim, eu vou fazer uma medicação que eu consiga pegar essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu entrava com uma oxitetra, que eu tava pensando no nome comercial, uma oxitetraciclina, porque é muito boa para útero e é muito boa para tristeza parasitária bovina. Então, eu pegava, fazer um combo 2 em 1, porque eu falava, se eu tiver, já vou pegar. Mas essa manha foi no dia a dia. E aí, o que eu gosto muito é desse lance do parte comercial, porque facilita a nossa comunicação com o produtor, sabe? Então, eu sempre via na prateleira. Uma dica que eu dei para uma produtora, que ela estava com dificuldade de fazer tratamento para carrapato, eu falei, o que tem disponível aí? Porque também não adianta eu estudar aqui e ver um nome maravilhoso de um produto, ela não achar lá na agropecuária. Então, fotografem as prateleiras, porque aí você sabe. Aí você vê assim, tem o Exenel, tem a Cura, CF50, Solucef, Ceftiomax, é tudo Ceftofur. E aí, às vezes, você fala assim, nossa, o produtor tem tanto remédio na prateleira dele ali, ou na prateleira da agropecuária, e é tudo o mesmo princípio ativo. Aí você fala, por que a diferença do preço? Aí cada um tem um diferencial, um é mais concentrado que outro. Mas isso, gente, eu tô 7 anos e eu nasci atrás de um balcão, entendeu? Eu comia ração de cachorro na loja do meu pai. Então, assim, essas coisas me ajudaram. Mas é a prática. A prática, estudar o caso clínico, pegar o guia terapêutico, pegar o Bretas, que é bacana. E aí, eu não trabalho com protocolo pronto, que é uma frustração minha. Eu amo, achava que era tudo assim. Eu falava uma receita de bolo. Não é, não tem, porque, que nem eu falei da pneumonia, tem pacientinho que vai precisar de um óleo canforado para melhorar a circulação e expectoração, tem outro que vai precisar do Aleve, que é a bromexina, para facilitar isso aí também, outro vai precisar de um meloxicam, outro vai precisar de uma flunixina, que é um anti-inflamatório um pouco mais potente. Então, assim, não consigo trabalhar com protocolo. Até faço, até monto, assim, até tento, sabe? Mas a gente pode marcar de fazer umas conversas a respeito de farmaco, porque eu gosto disso. Mas é difícil mesmo, e essa raciocínio aí é só dia a dia, não adianta. Mas vocês chegam lá, não se estressem, isso aí faz parte do show da vida. E aí, sobre essa dica para falar com o pessoal, eu acho que eu parto do princípio, gente, uma coisa que eu aprendi é que o óbvio precisa ser dito, porque assim como para mim é óbvio que eu preciso, sei lá, vamos dar um exemplo, né, do Covid. Para mim é óbvio que toda vez que eu vou espirrar, eu vou fazer, né, vou cobrir meu rosto e vou higienizar minhas mãos depois. Talvez não seja óbvio para a pessoa. E aí, a gente está falando de Covid, que é uma coisa que está sendo muito divulgada agora, e tem gente que não usa máscara e não usa álcool, e sabe, tá, enfim. Agora, imagina o produtor, que às vezes está isolado no mundo, e aí você olha aqueles, ai Deus, aqueles tetos sujos de barro, sujo de barro, e ele passa a mão assim no seco e põe em ordenhadeira. Para a gente é tão óbvio, mas a gente tem que parar de achar que existe óbvio. Tipo, é óbvio. Não, o óbvio precisa ser dito.
A gente não pode achar, não, mas é uma questão de bom senso. Gente, bom senso não existe. O que é bom senso para mim, ó, bom senso para mim é a pessoa não me ligar depois das 10 da noite. Mas tem gente que me liga, me manda mensagem meia-noite e meia para me falar de, vou mandar mensagem para não esquecer que amanhã tem que mandar um documento aqui, entendem? Então, assim, partam do princípio que essa pessoa não sabe nada. E daí, conforme você vai conversando, você vai medindo a febre para poder saber que tipo de comunicação. Eu odeio quando as pessoas falam comigo como se eu já soubesse das coisas. Usando esses termos, tipo CBT, CCS, CMT, porque às vezes a pessoa ela vai concordar com você porque ela tem vergonha de dizer que não sabe. Então, partam do princípio, acho que a melhor dica que eu posso dar para vocês em relação à comunicação é partam do princípio que eles não sabem nada, que é uma folha em branco e que você tá ali, que você vai ensinar tudo, tá? Você vai ali, você vai ensinar limpeza, você vai ensinar, mas não adianta eu falar assim, seu João, o senhor vai limpar o teto da vaca. Aí ele vai falar assim, que me dá até palpitação. Ele vai falar assim, mas eu faço isso a vida inteira e nunca deu problema. E aí, quem cansa cara de criança aqui, cabelo vermelho, vai querer ensinar ele a fazer o serviço dele. Aí eu falo, é como se eu tivesse assim, eu não desrespeito eles no sentido assim, eu tô dando exemplo assim que eu falo como se fosse uma criança. Mas não é de um jeito desrespeitoso que eu falo isso para vocês agora, é de um jeito assim carinhoso mesmo, justamente por conta que a gente sabe que existe uma falta de conhecimento da parte deles e que não é obrigação deles em saber, é nosso papel. E é nosso papel trazer essa informação de uma maneira acessível para eles. Eu falei, seu Ju, então olha só, por que você não pode jogar água? Você está vendo que quando você molha o ubre, a água vem aqui, ó, na pontinha. E aí, o que acontece se o senhor deixa, por exemplo, o leite para fora da geladeira? Não azeda? Azeda. Então, olha aí, o que vai acontecer com esse leite, se entrar uma mosca fedida, horrorosa, sentou ali no esterco e vem aqui no teto da vaca, cheio de leite. Se a gente tira da geladeira azeda, imagina ali dentro, tá? Eu faço uma folia, faço umas analogias que às vezes fogem um pouco da realidade fisiológica da veterinária, mas que façam com que o produtor entenda. Desenho. E analogia, para mim, assim, eu uso os exemplos. Tipo assim, seu João, se o senhor tivesse com uma febre, como é que o senhor se sente? Não dá uma fraqueza? Não dá aquele mal-estar, assim, a gente até se arrepia. Pois é, doutor, é verdade. Daí eles vão, assim, nesse jeito, eles vão dando valor, importância deles fazerem determinados tratamentos. E aí eu vou conquistando eles, é por isso que eles gostam. Eu já percebi que às vezes eu gasto saliva, mas eles gostam de perder esse tempo comigo porque eu trato eles com importância. Porque eles não gostam dessa coisa assim de fazer por fazer. E eu acho que se a gente trata eles, explica, eles se sentem importantes e eles fazem isso. É uma coisa meio que até de marketing digital, né? Aquele gatilho da reciprocidade. Que às vezes o pessoal fala assim, você só compra porque a vendedora te atendeu bem. E na verdade o cara vai fazer o tratamento porque eu tratei ele bem, porque eu expliquei, porque enfim. E aí que eu vou trabalhando. Às vezes eu tenho que falar para o cara que ele tem que eutanasiar, sacrificar aquela vaca, mas ele não está preparado para escutar aquilo, ou que ele tem que descartar aquela vaca, mas é a vaca de estimação. Então, às vezes, eu tenho que fazer um tratamento de mastite, meio que a contragosto. Eu falo que eu não quero tratar, mas eu já dou a dica. Porque às vezes você não consegue bater de frente, não consegue valer 100% a tua opinião. Você tem que ter esse traquejo, esse jeitinho. Tem coisa que eu tenho que dividir a decisão do tratamento ou não com o produtor, porque não adianta eu decidir, esse aqui é o melhor. Ele não vai fazer, vocês entendem? Então, assim, às vezes não é só a veterinária nua e crua que eu tenho que lidar. Não é só com toda a fisiologia, patogenia, terapêutica. É com esse traquejo, esse jeito, sabe? Às vezes vai muito mais além, é muito mais psicologia e cuidado com os produtores do que a veterinária em si. Porque a veterinária é muito simples.
eu penso assim, né, que a minha rotina é muito fácil, muito simples. Esses casos que eu falei, né, tristeza, mastite, pneumonia, amarelão, diarreia, artrite, falei já, amarelão, falei 2 vezes de novo. Mas são coisas simples, assim, que às vezes eu fico irritada até. Eu falei, não acredito que eu vou ter que me bater 30 quilômetros para atender uma tristeza. Eu falei, por favor, 30 anos lidando com vaca e os produtores não sabem tratar o amarelão. O amarelão é uma doença que nem dor de cabeça. Todo produtor tem que ter a medicação em casa. Eu fico meio louca da vida. Mas aí junta assim também a pessoa quer atenção, a pessoa quer conversar, a pessoa quer tá. Gente, às vezes vai muito além da veterinária. Muito, muito além mesmo. E aí a gente precisa saber disso. Que eu acho que é mais fácil a gente se incluir no mercado de trabalho se a gente tem esses diferenciais. Eu acho que a comunicação é um dos principais, assim, dos principais, né, coisas que a gente tem que desenvolver, porque faz muita, muita diferença na hora da gente cair para o campo. Não só no campo, né, em todo lugar, mas no campo principalmente. E olha, vamos pensar aí, viu, sobre essa parte de farmaco. Adoro essa parte aplicada. É engraçado porque a gente vai tendo tantos casos parecidos e tantas manhas, assim, que a gente vai criando, preferências profissionais. Então, tipo assim, eu odeio diclofenaco, odeio com todas as minhas forças, mas tem produtor que usa, daí eu tenho que dar um jeitinho de mudar o jeito dele de ser, explicar os poréns. Mas amo Flunixin, não uso meloxicam, uso muito pouco. Tem gente que só vive de meloxicam. Então, cada profissional vai ter uma conduta diferenciada. E eu achava que a gente ia ter tudo engessado. E, na verdade, não. E essas coisinhas vocês também vão criar. As preferências. Ah, olha, tem gente que trata retenção de placenta com cipionato de estradiol. Eu odeio, acho que é horrível. Prefiro sincrocil, que é prostaglandina. Daí tem gente que reclama, que diz que tá cheio de prostaglandina. Daí eu vou lá e estudo para ter minha opinião. E aí continuo com os meus protocolos. E aí vou aqui, ó, só na força do pensamento, no meu feeling, falar, olha, eu acho que essa vaca tá com cetose. Porque eu não tenho como medir o beta-hidroxibutirato, eu vou juntando as anamneses. Então, gente, vocês vão ter que juntar, assim, um pouco de boa vontade, bruxaria, vontade de acontecer, assim. A veterinária de campo, ela te exige outras, sabe, outras habilidades que além da parte veterinária, sabe? Mas, olha, assunto não falta, eu nem gosto de falar. Eu estou à disposição de vocês, tá? Através das redes sociais, através de e-mail, fiquem à vontade para entrar em contato, quer trocar uma ideia, quer falar de algum, sei lá, qualquer coisa, que quiserem falar sobre a vida, adoro conversar, estamos aí para isso. Espero ter contribuído de alguma maneira com vocês, que essa conversa tenha feito a diferença. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes aí, seja em reuniões como essa, ou no mercado de trabalho, na vida como um todo, né? Porque a veterinária é um ovo, a gente sempre se encontra. E é isso. Muito, muito obrigada pela oportunidade, tá? Acho que deu por hoje, né, gente? 1h30 falando. Pelo amor de Deus, parabéns, guerreiros. Ai, gente, muito obrigada. Que bom que foi produtivo para vocês. Tomara que a gente tenha outras oportunidades aí de se encontrar. Beijo para vocês, boa semana, tudo de bom, qualquer coisa, estou à disposição. Beijo. Tchau.